Gravação Pronto, iniciada. pronto, boa tarde a todos, certo? Estamos hoje no dia 28/4, fazendo uma reunião com a professora Núbia, o professor José Luciano Albino e o professor Carlos Jacetic. A gente puxou essa reunião no intuito de verificar a possibilidade de um meio institucional para a comissão eleitoral, no que se refere a todo o processo eleitoral que vai ser o novo DCE da Universidade Estadual da Paraíba, certo? Agora mais direcionado a vocês, que estava bem da gravação, o intuito basicamente do meio institucional é porque a gente precisa muito de um direcionamento do que são os alunos da Universidade Estadual da Paraíba. Quais são os alunos da Universidade da Paraíba e como a gente vai poder verificar e ter a certeza de que eles são alunos da Universidade Estadual da Paraíba. Então, a comissão ainda não deliberou a plataforma da eleição. Isso vai ser uma deliberação posterior da comissão. Mas, independente da plataforma que vai ser escolhida, a gente vai precisar desse acesso, desse limite, por conta que a gente vai precisar verificar que são eles que estarão ali votando e registrando o voto deles. A gente vai supor aqui, por exemplo, o Google Forms, certo? No Google Forms, a gente só pode, quando a gente tem um arroba do aluno, .pt e tudo mais, a gente limita apenas aquele arroba ali do aluno à votação. Então, isso é muito bom e muito vantajoso para a gente nesse sentido. Tem outros pontos que a gente também colocou no ofício que enviou para vocês, que é a questão da gravação e tudo mais. A importância, basicamente, disso é que funcione para a comissão. Mas caso vocês queiram repassar depois para o novo DCE que seja eleito, ou então extinguir de vez o e-mail e voltar para a universidade, se novamente do domínio da universidade, fica a critério de vocês. Mas a principal questão é essa. Alguém tem alguma dúvida? Pode falar. Posso Bom, eu tomar a palavra, queria. Luciano? Ou você prefere iniciar? Não, pode falar. Eu queria só dizer rapidamente que, assim, essa reunião, ela se dá muito em função da provocação que a comissão fez a partir de um ofício que foi remetido para o gabinete. Eu recebi o ofício, li, e como se trata de uma questão relacionada aos nossos alunos e que envolve uma questão tecnológica, eu estendi o convite ao CETIC e à Pró-Reitoria Estudantil. Então, assim, rapidamente eu conversei com o Carlos e conversei também com o Núcleo sobre o assunto. Carlos vai explicar com muito mais propriedade a respeito. Eu só queria dizer que é de interesse da gestão, da nossa gestão, contribuir para o processo. Só que a contribuição, ela precisa ocorrer dentro de certas limitações e de certas ponderações que o Carlos vai explicar. Uma delas é em relação ao fornecimento de e-mails institucionais. Nós, individualmente falamos, participamos da UEPB, somos comunidade UEPB, seja como professor, servidor ou aluno. Mas o DCE, do ponto de vista jurídico, é uma entidade fora dessa comunidade. Então, pelo acordo, pela licença que nós temos para disponibilizar esse serviço, G Suite, por exemplo, a gente não poderia fornecer esse tipo de e-mail. Senão, a gente incorreria num risco de ter outros problemas, inclusive de não utilizar mais esse serviço dentro da nossa realidade. Era como se a gente fornecesse um e-mail institucional, por exemplo, ao sindicato de professor ou de técnico. Então, o que eu posso adiantar para vocês, se vocês assim considerarem, é que, e por isso o Carlos está aqui, nós temos um sistema já muito testado, que foi usado pela reitoria, que foi usado agora pelos centros, pelos departamentos, pelas coordenações, pelos conselhos superiores, que é o Helios Volt. É um sistema extremamente seguro, usado no mundo inteiro. Carlos foi o responsável em escolher esse sistema e trazê-lo para a instituição. É um método dele, que foi uma pesquisa que o CETIC fez, mas a partir dele. É algo extremamente confiável e que nesse sistema nós poderíamos fazer o quê?
e aí, Carlos, vou passar a palavra já. Nós temos um banco de dados com todos os membros da nossa comunidade acadêmica, servidores, técnicos e alunos. Como funcionam as eleições? Nós pegamos as listas a partir dos e-mails institucionais e disponibilizamos para a comissão eleitoral fazer a revisão de quais são aqueles eleitores aptos para participar do processo eleitoral. O CETIC não revisa e-mails. O CETIC não responde quem pode e quem não pode. O CETIC apenas pega a lista de e-mails que foi chancelada por vocês e só autoriza participar do processo aqueles que estão naquela lista. Portanto, o que o CETIC faz é, recebe a lista de todos os alunos, pensar o DCE, não vamos pensar a CA, tá certo? Vamos pensar a DCE, porque CA é uma outra complexidade. Vamos pensar o DCE. Nós pegamos a lista com todos os alunos aptos a votar. Quem são alunos aptos? Alunos devidamente matriculados na instituição. Incluindo aí, se for o caso, EAD, por aí vai. Mas alunos aptos a votar. Nós pegamos essas listas, essa lista, aliás, e entregamos para vocês em um período hábil, em um período determinado, conferirem todos os alunos que podem votar. Se um aluno que eventualmente não tiver e-mail institucional ou que por alguma razão não for contemplado nessa lista, ele não vai ter direito a votar. Então, é um único trabalho braçal, talvez, e mais pesado, de dar anuência, de conferir a validade de todos aqueles alunos que vocês vão, a partir daí, conferir se pode ou não votar. Dizendo sim, o CETIC manda um e-mail no dia da votação para cada um desses alunos. O aluno recebe o e-mail na sua caixa de e-mails lá, e-mail institucional, vota, encerradas as eleições dentro do edital que vocês vão lançar, Carlos encaminha o resultado para vocês já na mesma hora indicarem qual foi a chapa vencedora. Isso foi o que nós fizemos para a reitoria, para os centros, para os conselhos. O único trabalho, repito, grande, e cabe não a nós, mas a vocês, é a conferência de quem pode e quem não pode votar. Este trabalho, se alguém ligar no dia, olha, meu nome não está na lista, não é o CETIC, nem é a reitoria. Então, nós estamos aqui disponibilizando a nossa estrutura, disponibilizando a coordenadoria, que fez a organização técnica, logística de todas essas eleições, e podemos disponibilizá-la para vocês. Ela é segura, ela é muito mais, do ponto de vista técnico, muito mais confiável do que Google Forms ou qualquer outra coisa, porque ela impede que outros e-mails entrem no sistema. Carlos pode explicar isso, e já vou terminar minha fala. Então, o que nós estamos aqui é oferecendo para vocês o que nós temos de melhor. Agora, nós temos que saber que há uma responsabilidade maior para vocês, que é, nós não vamos, no dia, dar assistência no sentido de justificar quem ficou fora ou quem não ficou. Nós vamos definir um prazo, e naquele prazo, quem está dentro, está. Quem está fora, não entra mais. Eu vou passar a palavra para Carlos. Ele pode, por favor, fazer as ponderações, além do que eu já falei. Em seguida, se a professora Núbia quiser, desculpe, Emily, eu não estou querendo conduzir a reunião, é só no sentido de dar um norte a partir do que nós conversamos enquanto gestão. Então, eu fiz a minha fala, Carlos faz as considerações, depois a professora Núbia e vocês continuam, tá certo? Então, obrigado a vocês aí pela oportunidade. E eu estou quase chamando o professor Luciano Albino para trabalhar com a gente lá no CETIC, porque ele já está conhecendo tudo, tá uma coisa maravilhosa. É só brincadeira. Mas vamos pro real. O modelo que a gente propôs à instituição, um modelo já muito testado e extremamente seguro.
O que a gente fez com as últimas eleições foi justamente isso que Luciana acabou de dizer. A gente passa para a comissão eleitoral a autonomia de dizer quem é que vota e quem não vota, tá? As palavras dele são mais ou menos essas. A gente vai passar uma lista para vocês, simplificando o trabalho de vocês, oriunda lá do nosso controle acadêmico, onde a gente vai procurar pelos alunos que estejam com situação MA, matriculados, regularmente matriculados, para que tenham direito ao voto. Não é assim que a resolução diz, né, Luciano? Pronto. Então, a gente vai trazer todo mundo que é MA e entregar uma lista para vocês com nome e se ele é apto ou não, certo? Se ele estiver matriculado e estiver lá não apto, é porque ele não tem o e-mail institucional cadastrado no sistema e nos bancos de dados de onde a gente puxou. E o trabalho de vocês seria fazer o quê? Contatar ou avisar que ele não vai participar. Esse seria o básico, tá? Se até a data que vocês nos pedirem para gerar a lista inicial todo mundo tiver cadastrado lá com e-mail institucional, certo? Válido, já utilizado, vocês não vão ter problema, porque a gente vai trazer tudo e já entregar, vocês só vão dar o ok, tá? Agora, se tiver não aptos, aí vocês vão ter que tratar esses casos de não aptos, certo? Esse é o ponto. O outro ponto é o seguinte, no dia da eleição, aí isso vocês podem escolher, é uma coisa que fica a cargo realmente da comissão. Nós fazemos uma reunião no Meet, tá? Em separado, para fazer a apuração da eleição, onde a gente gera os boletins de urna, certo? Faz o boletim de urna, empacota e envia para o e-mail da comissão, certo? Geralmente o e-mail do presidente da comissão, que no caso aí eu acredito que seja a Emily, né? Então, isso é uma coisa que a gente envia já para o seu. Como você é aluna, você tem um e-mail institucional e essa comunicação entre o e-mail institucional da CETIC para o seu e-mail institucional é uma comunicação legal e válida, tá? Então, fica tudo certo. Você, de posse dos boletins de urna, a gente também, se você quiser, se fosse uma eleição diferente, com muitos cargos e funções, aí a gente fornece uma planilhazinha para que você possa fazer a totalização e te ajudar aí. Mas como eu acho que é uma chapa só para o DCE, então você vai receber o quê? Um boletim de urna dizendo, ó, a instituição toda votou e elegeu fulano com tantos votos. Votos nulos foram tantos, votos brancos foram tantos, e pronto. Aí, se você quiser fazer, ao mesmo tempo, depois que receber o boletim, uma live ou um meet com o pessoal para que você possa propagar o resultado, tudo bem. A gente só não faz junto com vocês, tá? Mas se vocês quiserem participar da nossa, eu deixo sem problema você participar como presidente ou qualquer membro da comissão participar da apuração sem problemas, para você ver como é o processo. É um processo totalmente fechado e simples. Então, a qualquer momento, quem votou, o servidor está no ar e ele pode conferir o voto dele lá. Então, nós temos, se temos 16 mil eleitores, nós temos 16 mil auditores, certo? Então, qualquer um pode pegar o seu voto e ir lá e auditar para saber se ele foi contabilizado ou não. O sistema dá essa possibilidade. Se vocês quiserem se aprofundar mais, tem um site que é eleições.epb.edu.br, tá? Que foi o site utilizado para as eleições iniciais para reitor. A gente está adaptando aí, porque com essa coisa de pandemia, vocês sabem que a gente está numa correria danada. E a gente está adaptando para ser a central das eleições da UEPB, na verdade. Vamos nos colocar numa posição bem legal, né, Luciano? Nós seremos o mini TRE, certo? Então, esse site vai estar lá, pronto para qualquer eleição, qualquer situação que exija uma eleição, você possa utilizá-lo e ele ser seguro, legal e auditável. Então, a gente só quer consolidar isso com vocês também, para que vocês possam participar de tudo. E aí, só como é que se diz? Só adicionando às palavras de Luciano, com relação a CEAs,
Se esta comissão também tiver responsável pela eleição dos CAs que estiverem ativos, né, professora Nubia? Aí depois a senhora vai colocar aí. A gente também pode fornecer para vocês a lista com o universo de cada CA que for solicitado, para que vocês façam a pesquisa, tudo direitinho. Para o DCE é mais simples. Por quê? Porque eu vou pegar todos os alunos da graduação da instituição, né? Porque eu acho que não entra escola técnica, né, professora Nubia? Eu entra. Eu acho que ensino médio não, né? Aí eu vou pegar todos os alunos da graduação, da universidade. Pós entra, professora? Pós não, né? Não, eu acredito que só da graduação. Só graduação, né? Então, É. pronto. Vou pegar Tem só o que- universo da O graduação. estatuto, professor, rapidamente. ele limita apenas a graduação. Pronto. Aí eu vou pegar todos da graduação e passar para vocês. Aí vocês vão validar e dizer, ó, tudo bem, tá tudo certo. A gente já deu uma conferida aqui, isso vocês podem usar diversos mecanismos. Os coordenadores dos cursos, os chefes de departamento e a própria Prograde, se vocês quiserem tirar algumas dúvidas, né? E até mesmo a CETIC, se for necessário. Espero que não, porque a gente já faz um filtro extremamente consistente nesse sentido. O que às vezes acontece é de aquele tal aluno, um aluno X, ele está realmente matriculado, mas lá no banco de dados, por algum problema, ele não consta matriculado. Então, aí ele não vai constar lá como apto. E aí vocês vão correr atrás disso, que aí seria o trabalho de vocês, porque a gente entrega praticamente tudo pronto. Quando a gente fizer o contrário, que aí a gente receber a lista homologada de vocês através de e-mail dizendo, pronto, a gente aceitou a lista que vocês enviaram para a gente. Aí a gente já está com essas tabelas preparadas, vai lá e configura a eleição. Se vocês quiserem participar do processo e a gente mostrar como isso acontece, a gente faz um meet e mostra para vocês como isso acontece da maneira mais simples possível, para que vocês vejam que é uma coisa extremamente simples e rápida, totalmente automatizada. A única coisa que a gente vai fazer com relação ao sistema Helios é ler essa lista. Então, eu vou fazer um upload dessa lista para dentro do sistema Helios naquela eleição. E aí, naquele determinado momento que a gente estipular a eleição, por exemplo, a gente diz que ela vai transcorrer de 8 às 6 da tarde, por exemplo, certo? Ou de 8 às 8 da noite. A gente teve 2 casos que foram assim. O que é que a gente faz? Quando é 8 horas da noite, a gente faz a apuração e entrega para vocês. Então, no dia anterior, a gente faz o envio das credenciais de votação, que é o e-mail que cada um recebe no seu e-mail institucional, a fim de segurança, para que você possa efetuar seu voto. Eu preciso aqui colocar que a gente teve foi até bom, por quê? Porque a gente teve um probleminha nas eleições do CCT, porque eu não sei se vocês sabem, mas existem órgãos que tomam conta de quando você envia muito e-mail. E a gente enviou bastante e-mail, o CCT é bem grande, né? Então, esse órgão entendeu que a gente estava mandando spam para o pessoal. E a gente teve que falar com eles e dizer, isso não é spam não, é a eleição da UEPB, a gente está mandando para todo mundo. E demorou um pouco para poder eles destravarem o que eles tinham deixado. Eles deixaram a gente enviar 30 e-mails por minuto só. Aí a gente podia enviar 3.000. Certo? Isso fez com que as coisas atrasassem um pouco. Não parou em nenhum momento, mas ficou mais lento, que era justamente para eles analisarem o caso. Aí depois resolveu, numa fração de 15 minutos, a gente viu todos os e-mails que faltavam. E todo mundo teve tempo hábil para votar numa boa. Tá? Não teve muito problema com isso. Mas aí eu passo a palavra aí à professora Luciana e à professora Núbia, e fica aqui, se vocês precisarem de alguma dúvida, eu estou aqui para ajudar. Só antes da professora Núbia falar, me permita, Núbia, por favor, eu tenho uma reunião, uma coisa lá da reitoria para tratar às 15 horas. Só para a gente ter uma ideia de imagem aí de tempo, que às 15 horas eu preciso me ausentar. Mas aí a gente, acho que está bem adiantado. Vai lá, Núbia. Boa tarde a todos, né? É sempre um prazer estar com essa garotada, com a classe estudantil, né? A gente se sente mais jovem, mais criança, né? E
assim, a fala do professor Luciane de Carlos foi bem objetiva, exatamente no sentido de mostrar como pode ser feito, né? Como a UEPB, como o CETIC, como nós da UEPB, podemos dar suporte, ajudar nessa caminhada, né? Eu acredito que os votantes são aqueles estudantes regularmente matriculados, né, na UEPB, e aí eu acredito também que não teremos problemas com a questão dos e-mails institucionais. Eu acho que o problema vai ser mínimo, porque a grande maioria, ou quase na sua totalidade, os estudantes estão utilizando o e-mail institucional para as aulas remotas, né? Eu acredito que não vai ter não vai ter grandes problemas, né? A gente já viu o trabalho que é feito, né? Já tivemos várias eleições com o Elis Volt, no caso, né? E aí eu acredito que com o DCE não será diferente, né? Acredito na comissão e a gente tem que ter muita competência e responsabilidade para um processo dessa natureza. Nós temos um universo bem grande de votantes. A gente sabe que nos últimos tempos, principalmente agora nesse tempo de pandemia, o número de votantes não é aquele número de votantes que a gente tinha no presencial. A gente sabe disso, né? Mas eu acredito, pela competência das pessoas que compõem essa comissão, eu acredito que será um processo totalmente sério, né? E, assim, a Pró-Reitoria Estudantil, a gente se coloca à disposição, né, para qualquer procedimento. Eu tive uma reunião semana passada com alguns participantes, não da comissão, mas estudantes mesmo, que a gente sempre se reúne, sempre tem estudante procurando para se reunir, para tirar dúvida, para reivindicar. E aí eu falava o seguinte: a gente precisa de um DCE consolidado, a gente precisa de uma representatividade estudantil, né? É importante porque nas seleções a gente precisa de um representante, mas a gente não tem como pegar qualquer estudante. É estudante regularmente matriculado? É, mas não existe uma representatividade legal, né? Para que se chame Lucien, para que se chame Batista, Paulo, Emily, Antônio, a gente não tem. A gente precisa que tenha essa representatividade. E a gente prima pela qualidade, a gente prima pela honradez, a gente prima exatamente pela coisa séria. E a gente solicita, né, da comissão que esse processo transcorra dentro de toda a normalidade que a gente precisa, que o estudante precisa ser bem representado dentro da instituição, né? E, assim, nós temos mais de 2 anos que não tem representatividade estudantil, né? E aí, o que é que acontece? Eu já fui indagada por vários estudantes da UEPB, de fora da UEPB, porque não existe representatividade estudantil, né? E aí, quando eu fui procurada pela primeira vez, né, para falar sobre essa eleição, e alguém me perguntava o que é que a senhora acha. Eu digo, já passou do tempo há muito tempo, né? A gente precisa de uma representatividade, e uma representatividade que represente realmente o estudante, independente de qualquer natureza, independente de qualquer coisa. O estudante precisa ser representado e muito bem representado, tem essa prerrogativa. E eu vejo nessa comissão, né, claramente a responsabilidade, né, e que tenho certeza absoluta que será muito bem conduzida essa eleição. E para dizer a vocês que nós estamos à disposição, né, no que for necessário, no que couber a Pró-Reitoria Estudantil, nós estaremos juntos sempre, certo? Qualquer coisa, todo mundo tem meu telefone, todo mundo tem meu WhatsApp, e aí é só entrar em contato, a gente senta, discute, conversa, né? Tudo dentro da maior normalidade, desde que seja tudo com muita seriedade, né? Porque os alunos, repito, os alunos precisam ser bem representados. E hoje, para conduzir essa eleição, eu acredito que a comissão, a escolha da comissão foi privilegiada exatamente pelas pessoas que a gente sabe que são pessoas sérias. Tá bom?
Então, Obrigada. Emily, da nossa parte, o que nós temos é oferecer o nosso recurso, a nossa infraestrutura tecnológica, o nosso know-how, a nossa experiência em relação às eleições, e fica agora para vocês escolherem se querem fazer dessa forma. Repetindo, da outra maneira, quer dizer, oferecer um e-mail institucional, nós não temos como atender a essa demanda. Nós estamos, enfim, negando um pedido, mas estamos colocando uma outra alternativa, que eu acredito que é muito melhor, tá certo? Eu só complementando, Luciano, e a facilidade que vocês vão ter de apuração, de uso e de rapidez e velocidade na resolução de todos os problemas, não tem nem comparação com você fazer isso no form ou você fazer isso no e-mail, entendeu? Por quê? Porque existe todo um sistema que está todo preparado com segurança, com tudo, para que isso ocorra da melhor forma possível. Então, sendo bem sincero com vocês, da comissão, é muito mais simples para todos, né, que se execute dessa forma. Agora vocês são e têm autonomia para fazer da maneira que vocês acharem melhor, mas é muito mais rápido fazer assim, e aí vocês chancelariam, digamos assim, vocês fechariam o ciclo completo, né? Porque a gente fez eleições para reitoria, direção de centro, departamento, coordenação de curso, representante consumo e CONCEP, e agora faríamos fechando DCE e CA. Só Professor, fazendo uma complementação antes de Emily, Carlos e Antônio falarem, também me coloco à disposição, certo? Para auxiliar em conferência. professora Sena fechou seu microfone. Eu toquei aqui para me colocar à disposição, né, da comissão na questão de organização de lista, ver a questão do controle acadêmico. Eu me coloco à disposição de vocês para acompanhar isso com vocês também. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o professor Carlos, rapidamente. Seria o seguinte, professor, a gente na figura do estatuto, nós temos a questão dos fiscais. Cada chapa vai indicar os fiscais. Como é que os fiscais atuariam nesse caso, junto à pró-reitoria aí? Como é que nós faríamos dessa forma para interligar esses fiscais? Como é que funcionaria? E queria dizer à professora Nubia que pode chamar de Caco mesmo, que não tem problema não. E só para complementar, também prevemos suporte técnico também de alguns observadores que também observarão como teve a comissão técnica, sabe? Darão esse suporte, esse assessoramento à nossa comissão. Então, juntando com a pergunta de Caco, como é que ficaria a nossa assessoria técnica e os fiscais das chapas? Tá. Então, deixa eu colocar para vocês. Esse ente, digamos assim, fiscal, né, ele consta também de outras eleições. E como eu disse no início, todo eleitor, dentro do uso do Helios Vote, ele é um fiscal e um auditor, tá? Se vocês quiserem nomear auditores para que a gente passe, para que vocês possam fazer auditoria externa, não tem problema, só é fornecer os nomes que a gente coloca como fez lá, tá? Na eleição de reitor, vocês lembram? A gente colocou lá alguns auditores das chapas que queriam, nomeavam cada um auditor, e a gente colocou lá, eles tinham acesso a fazer auditoria no sistema. Só que nós vimos depois, com o passar do tempo, aquilo que aconteceu lá, e a comissão técnica, ela foi criada mais para dar um suporte, porque era a primeira eleição, que isso não tinha necessidade, tá? Tanto que as eleições para coordenação de curso, direção de centro e esses outros cargos que eu te falei agora há pouco, elas não fizeram uso de fiscais nesse sentido. Por quê? Porque todo eleitor pode fiscalizar. Então,
efetivamente o eleitor o fiscal ele não tem o que ele fazer, digamos assim. Né? Ele Carlos, pede o evento. Aí, me dê licença. só finalizando, Luciano, só para eu terminar de responder aqui a Paulo, aí eu passo a palavra para você. A gente sempre dá um apoio técnico. E aí vocês podem contar com a gente. Se precisar, é só ligar, mas o trabalho não vai acontecer. Não sei se vocês participaram dessas últimas eleições, mas vocês viram que você recebe um e-mail, entra lá no sistema, vota, sai, e depois, se você quiser, lá no site que eu disse, o eleições.epb, tem todo um manual de como votar e como auditar seu voto. Então, vocês podem argumentar aí com seus pares e os colegas para poder tentar ver se tem uma solução para essa questão, que está prevista na parte legal, mas que não é necessária nesse modelo que é utilizado agora, por ser totalmente eletrônico, né? Pois não, Luciano? A minha fala vai no sentido de dizer o seguinte: a figura do fiscal, juridicamente falando, é aquela é, é uma figura ainda muito ligada àquele processo tradicional de votação, com cédula, processo mecânico analógico. Nessa configuração agora, é como o Carlos disse, é complicado você até definir alguém para ser o fiscal, porque você pode, cada pessoa, auditar o seu voto. Como sugestão, o que nós podemos dizer é que essas figuras dos fiscais podem acompanhar, junto ao CETIC, o processo de encaminhamento da eleição. Quer dizer, as pessoas terem acesso para entender como o sistema funciona, para fazerem como uma auditoria da segurança do sistema. Então, os fiscais eles podem chegar junto ao CETIC para entender, olha, como é que isso aqui funciona? O CETIC vai dizer, funciona dessa forma, nós temos essa central, acontece dessa maneira, você pode identificar fraude de tal forma, se houver alguma dúvida, pode auditar dessa maneira. Então, a figura do fiscal, a gente está ressignificando no sentido de ser aquela pessoa que vai ter uma espécie de um treinamento mais afinado de como o sistema funciona, para que ele tenha a percepção de como se dá o passo a passo da votação. Então, não é aquela figura que vai ficar na urna lá para acompanhar a coisa em si, mas de entender como o processo funciona, para que, eventualmente, com alguma dúvida, seja ela aquela pessoa que a chapa possa recorrer para entrar em contato com o CETIC, para entrar em contato com a comissão e qualquer coisa assim. Só complementando, Luciano, eu passei para vocês aí no chat o link com o como votar lá do site das eleições da UEPB, e lá, vocês podem dar uma olhadinha aí, lá tem os 3 pontos, né? Entrando no sistema, votando e auditando a cédula, né? Que é uma auditoria que qualquer um pode fazer. É justamente isso que eu estou dizendo. Não precisa mais existir, digamos, um fiscal. A chapa, por exemplo, foi o que aconteceu na eleição para a reitoria. As chapas tiveram a oportunidade de solicitar uma auditoria técnica, certo? Que é outra coisa, tá? Com relação a dados e como eles são recebidos e tramitados, se tem alguma falha nesse sentido. Só que aquela época era uma época onde a gente estava iniciando isso aí. Hoje, qualquer chapa pode fazer a solicitação, só que a gente emite um relatório, em vez de vocês participarem do processo. É um pouco diferente. Por quê? Porque naquela época a gente estava mostrando a todo mundo como o processo acontecia. Agora, eu vou dizer a você o seguinte, ó, fulano, foi uma das perguntas, né, Luciano, naquela época. Juntaram 3 pessoas e votaram no mesmo IP, certo? Tá. Aí a gente fez o rastreamento e viu que o IP era, por exemplo, na casa de uma pessoa. Então, eu posso chamar 2 pessoas de vocês, e que na minha casa a internet é melhor, e vocês votarem na minha casa. O sistema é tão simplificado e ele evita tantas coisas que até mesmo aquela questão relacionada a uma pessoa lhe coagir a votar pedindo para que você mostre o voto a ela, porque a gente não tem mais
digamos, dentro do processo todo, aquela questão da mesa receptora dos votos, né? Que faria, entre aspas, um filtro inicial de segurança. Então, para não acontecer isso, o que é que foi colocado no sistema? Foi colocada a possibilidade de você votar quantas vezes você quiser. Você entra lá e vota 1000 vezes, certo? Só vai contar o último voto, certo? Então, Isso, Carlos, me desculpa aí, rapidinho. Isso foi motivo, na época lá para a reitoria, de uma das chapas questionarem o sistema, porque diziam que uma mesma pessoa poderia votar várias vezes. A questão não é essa. Você pode votar 1 milhão de vezes. A questão é que seu voto só pode ser contabilizado uma vez. É. Então, Isso você pode auditar. se você garante um eleitor um voto, não tem problema. Então, você vai receber o e-mail, você vai ter acesso ao sistema por esse e-mail e você vai votar. Aquele e-mail você tem como rastrear e conferir, a partir da lista disponibilizadas, bater com os votantes do pleito. Tchau. Agora, repito, para ser bem enfático, a única questão sensível, o ponto nevrálgico, o tendão de Aquiles, o que causa preocupação é a lista. A comissão eleitoral tem basicamente um trabalho do ponto de vista técnico, é trazer a lista devidamente conferida para o CETIC. Se houver algum e-mail errado, se houver e-mail errado que eu digo assim, se não houver a devida conferência, aquela pessoa que não estiver na lista, ela não vai votar. Para ficar bem reiterado e claro, se o e-mail do aluno na lista que foi enviado para vocês, por exemplo, vocês não vão receber o e-mail dele, claro, mas você vai receber o nome. O nome, se ele está apto. Se ele estiver apto, ele vai ter um e-mail institucional cadastrado. Certo? Isso, depois, se quiserem conferir, a gente confere sem problema. Só que a gente vai mandar uma lista com o nome, se ele está matriculado, se ele está ok, se ele é apto. Porque para estar apto, ele tem que estar matriculado e tem que ter um e-mail institucional. É importante o que o Carlos está dizendo, porque nós temos uma lei de segurança de informação que a gente não pode disponibilizar os e-mails dos alunos. A gente vai disponibilizar quem está apto a votar. Certo? Perfeito? Então, por exemplo, vocês não vão receber e-mails de alunos, vocês vão receber uma lista de quem está apto a votar. Aí se confere. Por exemplo, vocês podem publicar essa lista e dizer: o aluno que estiver devidamente matriculado e não estiver presente nesta lista, por favor, se pronuncie até data tal para que seja feita a correção. Então, a ideia é que você publique a lista que foi enviada pelo CETIC para a conferência do público eleitoral. Então, digamos, você pede a lista hoje, Carlos entrega daqui a 2, 3 dias. Vocês publicam aí num site, num espaço que vocês organizem aí, e dizem: olha, todos devem conferir se o seu nome está lá. Há uma previsão, mais ou menos, aí, para quando vai acontecer isso? Dia 26. 26 de maio. Isso, dia 26 de maio. Não, eu estava pensando aqui, porque a gente pode gerar a lista e eu posso colocar lá no site das eleições, sabe? É uma consulta para a pessoa saber se está apta ou não, sabe? Eu não quis sugerir isso, porque de repente eles podem querer fazer uma coisa mais autônoma, mas se vocês quiserem também, até para dar um nível de legitimidade, mais segurança, a gente pode disponibilizar nessa página, que, se Deus quiser, vai ser o nosso TRE, quer dizer, vai ser um lugar que a gente vai disponibilizar todas as resoluções, todas as portarias, toda a legislação relativa a essa legislação, a questão eleitoral no EPB, e todo o métier, todo o passo a passo instrumental de como realizar a eleição. E aí o DCE poderia ter um link lá, entendeu? Se vocês quiserem, a gente pode, ao lado das informações que já tem, ter um link específico para o DCE usar. Então... Aí, no caso, seria os próprios alunos que iriam fazer a consulta de que tempo que eles iam votar, ia dar um tempo para esses alunos, e aí os alunos que se registrassem seriam os alunos votantes. Emily, abre aí o site das eleições
E veja aí em votantes. Só uma coisa rápida. Eu vou pedir licença para me retirar, porque eu vou para outra reunião às 3 horas. Aí por uma questão de ordem, vamos pensar assim, eu sugiro que a partir de agora, como chefe de gabinete, quer dizer, representando aqui a reitora, eu estou ciente de que vocês vão utilizar esse instrumento nosso. Quero dizer que é de nosso total interesse que a eleição aconteça para o DCE da mesma forma que aconteceu nas outras instâncias, que deu tudo certo. Nós precisamos de representação decente nos nossos conselhos. Politicamente, é fundamental que isso ocorra. É bom que esteja sendo gravada esta reunião, para que a gente pontue essa necessidade, que é nossa satisfação participar dessa reunião, é nosso interesse que dê tudo certo. E a partir de então, a partir de agora, você, Emily, como presidente da comissão eleitoral, pode ter uma reunião ou pode ter outras reuniões mais específicas com o Carlos e com o Núbia para tratar do pleito. Então, Pronto, professor, a gente ainda não decidiu a plataforma a ser usada, porque isso vai ter que ser uma reunião feita com a comissão, certo? Ok. Mas, assim, eu ainda tenho outra pergunta referente à questão do e-mail institucional, que antes do senhor sair, eu acho bom falar. Vocês disseram que o e-mail institucional, claro, não pertence a domínios como, por exemplo, sindicato, DCE, isso não pertence. Mas e-mail institucional pertence a professores, técnicos e estudantes, não é isso? Exato. Aqui nós estamos como estudantes. A Certo. gente não está como DCE. Então, mesmo assim, não existiria a possibilidade de disponibilizar esse e-mail para estudante? Não. Mas você não tem o seu? Sim, mas veja bem, a necessidade aqui do e-mail, como eu já falei, do e-mail institucional, seria uma plataforma física. Claro que possa ser pelo e-mail, mas não vai ser o ponto de orientação que os alunos vão ter, que vai ser o meu e-mail, se a gente optar por outra plataforma, entende? Se a gente optar por outra forma de votação, a gente precisa de um ponto onde os alunos vão atrás desse e-mail institucional, não vão atrás do e-mail de Emily, entendeu? Sim. Entende? Então, Entendo. mesmo não existiria a possibilidade de disponibilizar esse e-mail para aluno, um grupo de alunos, por um período determinado de tempo, não é um DCE. Olha, veja só, Emily. Eu entendo demais o que você está dizendo. Quer dizer, você teria um e-mail institucional, que seria aquela referência a partir da qual vocês iriam viabilizar a comunicação. Sim. Mas, para nós, da instituição, quem seria este e-mail? Este e-mail representa quem? Quer dizer, você está me entendendo? Não, grupo. Eu Ele entendo. representa um grupo. A nossa dificuldade está aí. Porque quando Luciano, você... deixa eu te ajudar aqui, só numa coisa, te interpelar aqui, mas eu vou resolver logo essa questão para a gente diminuir o problema. A comissão foi constituída, tem algum documento oficial de constituição da comissão? Sim, tem a ata Pronto. do COEB. Pronto, passe a ata para mim com o nome dos membros da comissão e eu vou criar um e-mail com o nome de Comissão DCE 21. Aí vocês resolvem depois. Agora, ele só vai estar ativo e em uso enquanto a comissão estiver ativa. Depois que a comissão for dissolvida, ele será... Aí isso você precisa fazer uma solicitação formal, aí via e-mail à CETIC, para que a gente possa proceder. Não é uma coisa que esteja dentro da condição que a gente vem fazendo para todo mundo. Eu vou fazer e abrir essa sessão para que esse entrave não cause em você uma má impressão com relação às medidas que a gente está tomando. E eu digo você, mas eu estou falando com todos, tá? Porque a gente quer ajudar, contribuir, mas que é como o Luciano disse, vocês figuram para o EPB como uma representação dos estudantes, como uma parte sindical, entre aspas. Tá? Então, normalmente vocês têm CNPJ, né?
E tudo isso tem uma legalidade por trás que não diz. A gente vai fornecer? Vou fornecer. Agora, eu vou só colocar para você uma coisa bem simples. O DCE, ele pode contratar um serviço de e-mail, ou ele pode fazer um e-mail institucional gratuito próprio e fazer isso a partir dele, tá? Mas fica a cargo de vocês. A gente não queria fazer, não, eu até coloco para você, por quê? Porque isso foge de qualquer convenção, tá? Então, a gente faz as coisas com regras. Então, eu não vou fazer para o sindicato, não vou fazer para o sindicato dos professores, mas vou abrir a exceção e fazer com vocês, porque vocês acham que isso está certo, embora vocês possam abrir um comissão eleitoral @gmail.com e usar essa comunicação por lá. A gente tem esse Gmail, a gente criou. O problema é esse mesmo. Se a gente for utilizar qualquer outra plataforma, a gente não tem como garantir que sejam apenas e-mails da instituição que vão votar. Entende? Aí pronto. Então, então vou retirar minha oferta. Não, olha, desculpa, Carlos, eu sei que você é carregado pelo setor. Não vou aqui, em momento algum, lhe desautorizar. Eu só estou achando que esse pleito que os alunos estão fazendo, nós não temos como atender, porque ele foge do nosso... É isso que eu estou dizendo, eu estou retirando, porque assim, eu não imaginava que já tinha. Então, se ela já tem, ela tem todo o ferramental necessário. Mas há outra questão também, Emily. É Emily ou Emily? Emily, né? Emily, em relação à questão da segurança. Olha, eu entendo, de forma muito ponderada, que nós estamos tratando de instituição para instituição. Nós estamos, instituição UEPB, trabalhando com a instituição DCE. São coisas distintas. Então, esse e-mail, ele, mesmo Carlos abrindo uma exceção, eu não vejo a possibilidade da gente ter controle no sentido de segurança a partir do que vai ser feito com isso. Não vai ter segurança nenhuma. Vai ser o mesmo e-mail. Até, só complementando, Luciano. O e-mail que a gente tem, a única coisa que muda com relação ao e-mail que ela fez é o domínio. Exato. Só. Então, o que eu estou querendo colocar para você é o seguinte: vamos pensar. Quais seriam as opções que vocês têm para fazer as eleições? O que vocês pensaram? Só para eu tentar visualizar um mecanismo que vocês podem usar de segurança. Até agora a gente tem 3 plataformas, 2 em mente, mas a gente não chegou a deliberar exatamente isso. A gente soltou... Não, mas entre as opções, vocês estão pensando em quê? A gente pensou, só um minutinho, Caco. A gente pensou na plataforma do Google Forms e do Doodle, que foi 2 apresentações assim, não formais da comissão. Foi bem informal. Certo. E a questão, no caso do Google Forms, é aquele fechamento que o Google Forms dá em respeito para que só haja possibilidade de acesso ao formulário caso esteja dentro do mesmo subdomínio, no caso seria @aluno.epb. Então, limitaria a este subdomínio. Foi uma forma de pensar até... nós não temos a estrutura que a UEPB tem para montar tudo isso e pensar em outras questões. Pensou a questão viável, exemplo, Paulo buscou até alguns outros orçamentos, mas o senhor sabe que o valor para realizar essas eleições é um pouco alto. Então, foi o que tinha disponível para o momento. Só para colocar... Fica à vontade, Emily. E assim, em relação à segurança, eu não vejo essa preocupação de segurança porque todos os alunos também têm um e-mail próprio do aluno. Então, esse e-mail institucional que a gente está criando é único e exclusivamente para limitar acesso de estudantes também, certo? Então, não vejo o que seria uma preocupação de segurança nesse sentido. De toda forma, nós compramos até um... Professor, nós compramos até um domínio para o nosso site, que ficou eleições.dce.online. Entretanto, nós não temos como usar esse domínio, porque o subdomínio aplicável não entraria neste caso, mas o que é que acontece? Eu acho que você está com um relatório
de e-mails atualizados, você conseguiria, no caso, auditar e dar validade a este voto computado no Google Forms. Entendeu? Foi mais ou menos isso que nós pensamos. Isso aí que você está me dizendo, aí eu vou ter que me remeter. Se você precisar sair, Luciano, pode deixar a gente, eu vou tratando com eles aqui, mas assim, a gente tem que discutir mais um pouquinho sobre isso. E aí eu vou colocar para vocês um ponto simples. Então, assim, boa tarde, conversem com o Carlos. Perfeito. Eu ainda continuo achando que, para nossa segurança, como eu disse, segurança de instituições diferentes, a gente manter as devidas, assim, os devidos cuidados. A gestão entra no sentido de dar o suporte e só. Então, é isso. Bom, uma boa tarde. Espero que a gente se veja em breve. E cuidem-se aí. Tchau, Núbia. Tchau, vocês. Boa tarde, Obrigada, professor. obrigada Obrigado por participar. Obrigado, professor, pela disponibilidade. Boa tarde. Valeu. Valeu, professor. Forte abraço. Aí deixa eu explicar para vocês algumas coisas que talvez vocês não tenham pensado, porque vocês não participaram ainda de um processo mais fechado e que requer tanta segurança assim, que foi o nosso caso. Quando você libera para tentar fazer utilizando o Google Forms, de uma maneira ou de outra, os seus dados do Google Forms são abertos, certo? Então, você talvez não tenha pensado que quando você deixa os dados abertos, você está cometendo um erro grave no que diz respeito a, em algum momento, alguma pessoa, por uma vulnerabilidade qualquer, revelar o voto de algum eleitor, certo? E isso, dentro das legislações atuais, as quais todo mundo se apoia, invalida o pleito, certo? Então, vamos dizer o seguinte, se você usa um Google Forms, alguém coloca sei lá, uma situação lá e ela coleta a informação do voto de um único eleitor. E ele consegue publicar e validar e mostrar que validou. Sua eleição está invalidada, está perdida, certo? E isso é o que o Elius Voting é especialista. Você está entendendo por quê? Porque você, quando passa, através do e-mail institucional, uma chave, primeiro que você fecha, isso é como são elos de uma corrente, tá? Para fechar um ciclo. Então, quando você manda, primeiro você manda a lista para a comissão homologa. A comissão homologou, estão todos aptos? Estão. A CETIC envia todos os e-mails, outro elo, tá? Aí as pessoas recebem os e-mails. Como o voto não é obrigatório, vota quem quer, certo? Mas a CETIC precisa enviar todos os e-mails. Quando você vai coletar esses votos, todos os votos coletados são auditáveis. Então, a própria pessoa pode auditar e nós podemos nomear, a pedido das comissões, auditores, certo? Que sejam técnicos. Então, não vai fazer diferença para você, Emily, se eu te entregar, por exemplo, um pacote para que você possa, nesse pacote, auditar a entrada e saída de IP, ou de onde entrou, onde saiu aquela ligação de voto, e rastrear de onde veio, de onde não veio. Então, o importante é que a gente, talvez seja esse o nosso papel de CETIC para com vocês, e a administração nesse sentido, de fornecer uma plataforma e uma situação que foi usada para todos os outros e que vocês se sintam seguros em utilizar. Então, digamos assim, vamos dizer que vocês querem que o processo de vocês possa acontecer lá no Helios, mas vocês querem acompanhar a gente auditando, a gente totalizando, a gente colocando os votos. Vocês fazem isso, a gente permite que vocês vejam. A comissão. Tá certo? Agora, o que é externo é complicado. Então, para evitar que vocês se coloquem numa posição de vulnerabilidade nesse sentido, é que a gente está oferecendo essa questão de usar o Helios, que é a plataforma que a gente está usando. Fica à vontade, pode falar. Sim. É só assim, para esclarecer alguns pontos. A gente
participou de algumas eleições internas dos alunos. Por exemplo, eu participei da eleição que elegeu centros acadêmicos do CCT. Eu estava parte da comissão e a gente utilizou o aplicativo do Google Forms. Lá no aplicativo, eles têm muitas informações, inclusive já para... Isso aí você sabe, estou explicando para geral, para todo mundo entender. Tem alguns aplicativos que dá para você adicionar várias coisas, como, por exemplo, o tempo limitado de formulário, se uma pessoa pode ou não ver as respostas do formulário, se quais todas as relações dos e-mails e tudo mais. Então, a gente está em contato com um professor da UFCG, que ele trabalha na área de banco de dados. E aí ele disse que dá para fazer a inclusão dessa questão desse banco de dados dos alunos matriculados no Google Forms, e aí é muito mais simples fazer a verificação se for optado por essa forma. Claro, como eu já disse, a gente ainda não chegou a uma decisão. Mas existem vários componentes do Google Forms que tornam ele seguro nesse sentido, sabe? Então, é mais essa preocupação do e-mail institucional ser nesse sentido, porque caso a gente faça a votação por meio dessa via, pelo Google Forms, a gente precisa de um limite. Para não ser Emily.aluno, seria comissão.aluno, para deixar uma coisa assim certa. É basicamente isso. E outras coisas que a gente precisa também da instituição, para fazer com que o processo flua melhor, é a lista dos alunos matriculados, que, como o senhor disse, ela vai ser disponibilizada para averiguação, só sendo que foi falado que essa lista ela não vai ter informações dos alunos por conta da segurança de dados, não é isso? Então, por conta da LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Sim, certo. Então, então essa lista que seria disponibilizada para o Elis Volta, ela teria quais informações? Só o nome. Professor, complementando. Fique à vontade. Gostaria de lhe perguntar o seguinte: existiria outra forma, porque a gente vai ter que, após terminar essa reunião, nós vamos ter que sentar e decidir qual plataforma vai utilizar. Claro. Por mim, eu não vejo problema, estou dizendo minha situação, de usar o Helios Voting. Só que tem alguns amigos que acham que não gostam da plataforma, então vão votar dentro da comissão. Existe outra forma de se realizar a eleição através de fornecimento de banco de dados por parte da UEPB, não. Que não o Helios Voting? Não. Só existe essa forma? Só. Ok. Só existe essa forma. Aí eu vou fazer uma pergunta, sabe, Emily? Assim, bem criterioso. Eu sou, às vezes, eu sou bem dedicado a essas coisas e você disse agora há pouco que vocês estavam com o apoio de um professor da UFCG, de banco de dados, né? Assim, ele não deu apoio específico, ele deu assim as informações. Sim. Aí você, eu só para esclarecer, tá? Você sabe qual foi a plataforma utilizada para fazer as eleições na UFCG? Sei não, professor. Helios Voting. Não, mas a minha pergunta não foi em questão de plataforma. Não, eu tô só lhe explicando que foram decisões de outras instituições que também fizeram depois que a gente fez, entendeu? Sim, mas então, assim, eu entrei em contato com ele perguntando só sobre esse ponto, sabe? Tá certo, eu estou entendendo, e eu entendo o que ele está dizendo, mas se você for colocar, e aí eu posso, se você quiser colocá-lo em contato comigo para a gente tirar as devidas dúvidas e atualizar vocês, é só querendo colocar para vocês entender. Nós fizemos tudo isso que vocês estão fazendo. Nós fizemos as consultas, olhamos se dava para fazer de outras formas, olhamos outras plataformas, e nenhuma tinha as características que o Helios Voting tem. Né? Por quê? Porque, além de ser simples, ele é seguro. E eu vou explicar para você de uma forma bem simples. Nós, da CETIC, que temos acesso ao dado, certo? Ao dado bruto, nós não sabemos em quem A ou B votou. Sabe por quê? Porque o Helios Voting não permite que aconteça isso. Para poder garantir que seja válida, sabe? Como? Pois não, pode. Só uma dúvida. A plataforma tem como, no Helios Voting, tem como você só votar uma vez? Eu sei que existe a possibilidade de votar várias, mas tem como votar, deixar certo só um voto? Não, por quê? Porque existe essa questão. Na concepção do sistema, foi pensado deixar votar várias vezes, por quê? Porque você pode chegar, por exemplo, uma pessoa chegar para você, como não existe mesa receptora, nem existe fiscais tomando conta da eleição ali do lado,
seu, e você só tem um teclado e a tela do computador. Então, você pode chegar uma pessoa para você e te coagir a votar em fulano. Nós estamos numa situação hipotética, tá? Então, votar em fulano. Você vem aqui, entra no Helios Voto, vai lá, e para garantir a sua integridade e a sua paz em determinados momentos, você vai lá e vota. Na pessoa que aquela pessoa está lhe perturbando quer. Só que digamos que aquilo não é o que você quer, certo? Passou o tempo, aquela pessoa foi embora, ela não vai ficar no seu pé o dia todo, você entra no Helios Vote e vota do jeito que você quer. Isso é uma garantia que você tem de que você pode expressar a sua vontade sem ninguém te pressionar. Por quê? Porque ele vai poder te pressionar num determinado momento, mas não vai ser a toda hora. Você vai ter um último segundo que você pode entrar lá e fazer o seu voto. Isso foi o mecanismo que o Helios Voting criou para garantir mais uma camada de segurança. E é isso que a gente vem dizendo. Então, por exemplo, você tem a camada de segurança de que você recebe, você vê que a gente cria os e-mails e envia. Por que que isso é assim? Porque eu expliquei isso nas eleições, vou explicar para vocês, não cabe muito para vocês, mas eu vou explicar para vocês entenderem o contexto. A gente fez para professores e técnicos, porque às vezes as pessoas gostam de dizer assim, fulano, toma a minha senha e entra ali no tal sistema para resolver isso ou aquilo. Algumas pessoas têm essa prática, certo? Você imagina que alguém com sua senha poderia entrar no Helios Voting e votar. Concorda? Pronto, isso a gente pensou. Então, o que é que vai acontecer? Quem tem a tua senha de controle acadêmico não vai poder votar. Por quê? Porque ela vai ter que ter a senha do teu e-mail. Ela tendo a senha do teu e-mail, ela ainda vai ter que ter a terceira camada, que é o quê? Ela vai ter que ter acesso ao e-mail que você votou. Quando você termina de votar, o Helios Voting manda um e-mail para você com uma chave desse tamanho, né, numérica, que só você tem. Nem nós temos. Aí você pode chegar com essa chave para mim e dizer, Carlos, eu quero ver meu voto. Aí ali naquele linkzinho que eu te mostrei, lá do Helios, quando você pega aquela chavezinha e coloca lá, ele te mostra o teu voto. Tá entendendo? Então, só você pode fazer, nem eu posso. Porque a chave, ela tem dois lados. Você recebe um e eu tenho um para validar. Então, se acontecer alguma coisa, você perder o seu, nem eu nem você podemos ver. Ele vai ser computado, mas a gente não consegue ver. Então, isso são camadas de segurança que foram agregadas ao sistema. Então, isso dá mais segurança e celeridade no processo. Por quê? Porque esse processo como um todo, ele vai... vocês vão ver mais para frente, que ele vai tirar o juiz de vocês um pouquinho. Por quê? Porque se vocês não olharem direitinho as listas, homologarem tudo certinho, fica meio abusado. Você vê, a gente descuidou um pouquinho em não avisar antes aos órgãos de controle que a gente iria mandar. A gente mandou 26 mil e-mails no pacote, né? E eles bloquearam a gente para a gente ficar numa faixa bem pequenininha, digamos assim. Eles fecharam a nossa porta para a gente mandar só 30 por minuto. E aí teve gente que reclamou, porque não sei o quê. Demorou, mas a gente disse para todo mundo o que aconteceu. A gente mostrou para todo mundo qual foi o problema. A gente documentou todo o processo. Então, eu acho que dentro de uma eleição, duas coisas são extremamente importantes. Uma é segurança e a outra é a inviolabilidade dos dados, certo? Se eu tenho essas duas coisas, eu posso fazer em qualquer lugar. E aí, sendo bem sincero para ti, qualquer coisa que diga respeito a Google não é totalmente segura, tá certo? Nós fizemos por quê? Porque nós colocamos um servidor dentro da UEPB. É uma máquina física construída, pronta, instalada, com um monte de outras coisas observando aquela máquina. Incluindo nisso, tem o quê? Um sistema de câmeras, certo? De monitoramento. Então, nós temos câmeras dentro da sala de equipamentos, certo? E um sistema, eu não sei se vocês são da área de TI, mas existe um sistema de monitoramento chamado Zabbix, certo? Que a gente monitora tudo.
entrada de dados, saída de dados, banco de dados, de onde veio, de onde foi, para onde veio, tudo. Então, é por isso que a gente pode chegar e dizer assim, com a maior boa vontade do mundo para vocês, que entendendo as escolhas que vocês têm por fazer, o Helios Voting sempre será a melhor opção. Não só para você, como para vários outros lugares. E isso vai tornar isso muito mais rápido, muito mais fácil para vocês. Se vocês quiserem que a gente mostre, a gente mostra. Se vocês quiserem ver como é que funciona, a gente mostra. Se vocês quiserem auditar, a gente audita. Tudo que vocês precisarem, a gente faz, como fez para as campanhas de reitor, como fez para as campanhas de coordenador, chefe de departamento, e CONCEP, CONSUNE e tal. Então, isso tudo a gente pode fazer e mostrar para vocês, sem problema nenhum. E eu acho que talvez seja a melhor saída para vocês. A questão do e-mail, e eu vou te ser sincero, não é seguro, não. Vocês colocarem um e-mail, mesmo sendo institucional, num form, não é seguro, não. Ele pode ir lá, entrar, fazer configurações? Pode. Mas só que você esqueceu de uma coisa. E ele talvez esqueça. O administrador do sistema do Google somos nós. Então, se você mandar alguma coisa no form lá, eu vejo tudo. Você quer isso? Acho que vocês não vão querer isso. Então, é uma coisa bem Eu não simples. entendi, professor. Como assim? Se alguma coisa que sai no Forms. Se você constrói um forms lá, A UEPB veio tudo. o administrador daquele domínio é o EPB. Então, se eu quiser fazer uma auditoria e ver o que está dentro, eu vejo. Entendeu? Só que no Helios não acontece assim. Por quê? Porque o Helios não foi concebido dessa forma. Não é uma configuração que a gente fez, não. Vocês podem dar uma olhada, lá tem Helios. Se não me engano, é helios.org. Tá? Vocês dão uma pesquisada lá depois. Esse sistema foi concebido lá fora do Brasil e adaptado pela Universidade de Santa Catarina, certo? Para rodar aqui. Eu não sei se Então, quer dizer, professor, que todos os e-mails dos alunos estão sujeitos à análise da instituição? Não. Aí existe uma situação que fica conflitante aí para você. Toda a administração do domínio Google é nossa. Se eu precisar, ou se eu for ver um e-mail seu, você é comunicada. Entendeu? Então, Agora, se você perder a sua senha e você solicitar uma nova senha, você vai pedir a quem? Você pode pedir diretamente ao Google, se você tiver, mas se tiver algum problema, você tem que pedir a quem? Ao administrador do domínio, que no caso é a gente. Entendeu? Então, a gente tem acesso a alguns dados. E essas configurações do Forms, por exemplo, são dados que a gente tem. Então, eu posso alterar os dados da configuração do Forms. Então, isso eu estou te dizendo porque não há nada escondido, nem é nada que precise não ser dito. A TI, ela tem acesso a muitas coisas. Só que vocês precisam ver o que é melhor. A gente sugeriu e mostrou. Você vê, quando a gente fez a primeira consulta, nós pegamos um parecer inicial da Advocacia Geral da União, que fez uma avaliação no Helios Voting e validou ele para eles lá. Tá? Então, isso eu só estou reiterando, não querendo convencer vocês a utilizar, tá? Mas mostrando para vocês que vocês escolherem qual etapa vocês quiserem e qual plataforma, você vai ver que você vai chegar e vai passar por um processo que nós já passamos, lá na escolha do Helios. Certo? Então, vamos dizer, eu posso adaptar isso e fazer isso. É uma adaptação. Você pode ter pensado em todos os lados, mas você não pensou onde monitora. Aí quem monitora tem acesso. Então, como é que vai fazer? Aí tem outras questões que estão envolvidas nisso. E aí você pode olhar e ver que dentro de muitas instituições, eu acho que hoje já deve ser mais de 30 ou 40 instituições que usaram Helios Votings nas suas eleições. Então, sem dúvida nenhuma, eu acho que seria a melhor opção. Você vê, quando a gente fez a nossa eleição, a FCG não tinha escolhido ainda como fazer a delas. Só que lá eles fizeram uma adaptação.
Lá eles chegaram para a Pró-Reitoria, por exemplo, de Gestão de Pessoas e a Pró-Reitoria de Graduações, disse, me dê a lista. Que é o que a gente está fazendo agora, me dê a lista. Vocês são os responsáveis. A única diferença é que agora a gente fornece para vocês, que a gente aprendeu também com eles. Em vez de a gente tratar a lista como a gente tratou na de reitoria, que a gente fez uma consulta e todo o técnico, o professor, o aluno podia entrar lá e olhar se ele estava apto ou não. A gente está fazendo agora. Como? Passando para vocês a lista e vocês homologando a lista, dizendo, ó, tá ok. Aí, se você disser, tá ok, eu posso chegar para você um dia antes e te dizer, pessoal, eu garanto que vamos dizer que a gente envia aí 16 mil e-mails que foram solicitados, 16 mil foram enviados. Aí eu posso dizer também, porque a gente tem os e-mails institucionais, se você recebeu o e-mail ou não. Porque a gente tem a administração do G Suite. Então, eu posso chegar e dizer, ó, do servidor daqui eu enviei e aqui você recebeu. Entendeu? Coisa que você não pode fazer em outros lugares. Pois não, pode ficar à vontade. É porque Caco interrompeu naquela hora, eu queria só, a pergunta é que ele vem um nome nessa lista e a matrícula, é isso? Não, só vem, e pode ser. Eu acho que matrícula talvez, mas seria só, inicialmente é só o nome e a condição, se ele está apto ou não. A gente, em outras eleições, mandava assim, o nome, a matrícula e o papel, que a gente chama, né? O perfil. Porque, às vezes, um aluno também é um técnico. E numa eleição para um determinado cargo ou função da universidade, ele precisa optar em votar em quê? E, geralmente, a legislação já diz, se você é aluno ou técnico, para aquela função você vota com a ligação maior que você tem, que no caso é a funcional. Então, você vota como técnico e não mais como aluno. Carlos, só uma dúvida, só Pois uma não. informação. Para facilitar essa verificação da comissão, seria possível essa lista sair por curso? Acredito que sim. Eu acredito que sim. Porque seria mais Lá no site das eleições ainda não está funcionando, tá? A gente está ajeitando, mas vocês se incomodam de abrir aí para dar uma olhadinha, não? Bem rapidinho. Aí vocês podem ir lá, votantes lá, ó. Aí em votantes o cara pode consultar lá pelo CPF dele. Porque aí, se sair por curso, fica mais... Pelo nome, sabe? Aí tem lá tanto os aptos quanto os inaptos. Vocês viram aí, ó? Ali não, em votantes, Emily. Clica aí em votantes. É você que está mostrando a tela? Em votantes, por favor. Ó, aqui, ó, do lado, ó, ele tem como, a própria pessoa tem como consultar se for pelo CPF, né? Aí, se for, por exemplo, servidor, técnico, professor, ele tem ali, ó, apto e inapto, né? Embaixo é aluno, ó. Aí, como aluno é muito mais do que técnico, professor, a gente colocou embaixo para poder você fechar dividindo. Então, esse A, B, C, D é as iniciais, então, ele filtra pelas iniciais de cada nome, tá? Então, tem aptos e inaptos, tá? E aí, eu acho que esse ferramental que você tem aí, já com essa questão aí do votar, já te dá uma ferramenta ótima no que diz respeito ao processo, sabe? Não vejo nenhum problema com relação a isso. Não, mas é uma decisão de vocês e isso eu não quero... Eu só estou reiterando para que você entenda que todas as etapas que vocês estão discutindo agora, a CETIC discutiu e se precaviu antes para não acontecer problema nenhum. Por quê? Porque nós fomos meio que apredejados aí na de reitoria. Você lembra, Núbia? Não? Lembro, sim. Por quê? Porque eram 5 chapas tinham suas dúvidas e suas vontades, e a gente teve que atender às solicitações de todas, inclusive dentro do ponto de vista de mostrar, dizer assim, ó, senta aqui do lado, ó, o que é que você quer saber?
Então, eu quero saber se eu votei, quantas vezes eu votei. Aí a gente foi lá, abriu e mostrou. Você votou X vezes. Agora, contabilizado só tem um. Ah, a que horas eu votei? Aí a gente tem lá marcado. Tá hora, tá hora, tá hora, tá hora, tá hora, tá hora. Ah, de qual IP eu votei? Eu votei desse IP, desse IP, desse IP. Então, esse controle a gente já tem todo. Entendeu? Professor, só mais uma dúvida, que eu acho que é uma das principais. Tem como essa lista dos alunos vir, os alunos matriculados de 2020.2, só Se com os você, e-mails institucionais? se você solicitar que seja feita o filtro para os matriculados 2020.2, sim. Certo? Você é quem vai me dizer, porque você é autônoma nesse sentido. Tá? Você vai dizer, ó, o semestre é esse. Eu quero esse. Matriculados nesse semestre. Pronto. Aí a gente faz a consulta nesse semestre. Eu só não posso te passar nenhuma informação dos alunos nessa lista. Por isso que o fornecimento dessa lista para a comissão eleitoral é tão complicado. Nós não fornecemos nem aos candidatos quando foi na época da reitoria. Por quê? Porque se eu forneço para você, fora o nome, porque o nome você encontra em qualquer listagem da coordenação, você vai ter dados que identificam pessoas, certo? E aí a gente recai em situações da LGPD. E a gente não quer que isso aconteça, sabe? Então, Porque dá e-mail problema. institucional não tem como vir nessa lista, né, professor? Não, não. Eu entendo. Aí, ó, mas olha, isso é totalmente contornável se você chegar a usar lá o site das eleições. Por quê? Porque o próprio pode. Quem não pode é a comissão, né? As chapas. Mas a própria pessoa, ela pode entrar com o CPF dela lá e ver se ela está apta ou não. O que eu não Por posso é isso, fornecer o bloco, entendeu? por isso, Emily, que eu perguntei a Carlos se poderia sair por curso essa relação, porque facilita demais para vocês. Matrícula, você solicita matriculados por curso 2020.2. E o 2020.2, todo aluno regularmente matriculado em 2022, ele está usando o ensino remoto e ele tem o e-mail institucional, entendeu? E, Deveria ter. aliás, sobre esse ponto que Mas a tem, porque professora, ele está assistindo aula. sobre esse ponto E que a se ele só professora, assiste aula com e-mail institucional. Eu acredito que, se não 100%, mas uns 95% tem. Sim. esse ponto que a Entendeu? professora colocou, na votação presencial para o DCE, aqueles representantes de cursos dos centros, aqueles representantes que vão fazer mesa nos centros para a eleição, eles recebem das coordenações dos cursos a relação, isso na presencial. E aí o votante ele vai até a mesa, ele é perguntado, é de qual curso? Curso tal. É encontrada a lista daquele curso e procurado o nome dele para que ele faça assinatura ali na lista e exerça o seu voto. Então, é basicamente o que é feito no presencial. A gente vai, se a gente for pegar essa relação por curso, a gente vai estar adotando o meio presencial ao meio digital. Exatamente. Fica bem mais fácil, bem mais prático para vocês fazerem essa verificação. E Quando a se gente por tem acaso, só complementando, e se por acaso existir alguma dificuldade, vocês podem contactar comigo que a gente vê essa parte com vocês. Sozinha não, eu garanto que com vocês eu faço. Tá certo? Quando a gente fez no nosso dos centros acadêmicos, a gente pediu as coordenações, a lista dos alunos matriculados de 2020.2, e lá veio a lista e a matrícula. A gente fazia uma conferência rápida dos alunos que votaram, Perfeito. mas agora a gente está fazendo de um universo muito maior do que... Muito maior. Quando eu digo que é mais fácil, Emily, por que eu digo que é mais fácil? Porque, por exemplo, no CIAS você tem esse filtro, você faz e só vê aqueles alunos ali, né? Quando a gente fez para a reitoria, o universo era todo mundo. Para nós, por um lado, foi mais fácil, por quê? Foi até mais fácil do que essas agora para diretores de centro, por conta dos filtros. Tá? Então, o que é que aconteceu? Lá, todos votavam para reitor, né? Todos votavam desde que estivessem matriculados, então, alunos. Mas também todos votavam se fossem técnicos, e todos votavam se fossem professores. Quando a gente juntou tudo, o que é que a gente fez? A gente jogou as listas que a gente tinha nessa consulta aí, ó, que tá aí para você ver, né, no site.
Então, o próprio, em vez de você fazer o trabalho, certo? Aí você chega e diz assim, ó, pessoal, entrem no site de tanto a tanto e consultem se estão aptos ou não. Se vocês não, se vocês consultarem e não tiverem aptos, entrem em contato com a comissão e a gente resolve o problema. Aí vocês entram em contato com a gente, se existir algum problema, e a gente faz. Que é como a gente fez com os outros setores e também como a gente fez da reitoria. Entendeu? Aí fica bem mais simples, porque você não precisa conferir, digamos assim, 16 mil, né? Que é mais difícil, né, Nubia? Exatamente. Fora que você vai ter acesso dos cursos, mas, por exemplo, os alunos de AD também têm direito a voto, né? Então, estão fora. Como é que você vai ter acesso a algumas questões relacionadas à EAD? Então, é mais complicado um pouquinho para tratar isso. Então, você deixando a cargo do próprio eleitor, é mais fácil para a comissão. Aí a gente pode fazer isso. Agora, só colocando, a gente tem 30 dias, né? Eu preciso que você sabe que a gente tem um tempo de resposta, né? Você tem que Com ter, certeza. se preparar para isso. Se vocês disserem, ó, Carlos, ok, vamos, escolhemos essa opção, vamos fazer assim que vai ficar mais simples e vai estar tudo certo. Jóia, eu preciso de um tempo para poder eu chegar e dizer assim, ó, fazer a consulta, vou montar isso. Você, como presidente da comissão eleitoral, eu vou mandar isso para você. Você vai ter o tempo de me devolver. Eu vou jogar para o Helios e lá no Helios Voting, deixa eu olhar aqui, só uma coisinha bem simples. Deixa eu ver se está. Inclusive, só para vocês terem ideia, está acontecendo eleição hoje, tá? Na UFB? Sim, sim. Deixa eu só ver aqui qual é o. Consune e consegue, isso? É, É, do CCT. Pelo menos o CCT é hoje. Não sei se nos demais está acontecendo. deixa eu só pegar aqui para vocês verem. Como está acontecendo hoje, você pode abrir lá o Helios Voting para você ver como é que funciona, sabe? Embora você tenha aí nesse como votar, um exemplo, né? Ele mostra as telinhas e tal. Tem aí manual do eleitor, não sei se você viu aí, Emily. Tem um manual do eleitor aí, tem até um que está transcrito para o pessoal escutar, quem tem problema de visão, né? Para os de necessidades especiais. Tem tudinho aí, ó, como é o Helios Voting, tá? Deixa eu abrir aqui só para ter até o endereço. Deixa eu pegar o endereço aqui para gente. Ô, professor Carlos. Fica à vontade, diga lá. Batista aqui. Ou não, Batista? É porque eu Acho que estava na tua tela, perdão. É a primeira vez que eu estou me expressando aqui, né? Boa tarde a todos, eu me apresentei. Boa tarde, Batista. É o seguinte, minha preocupação, eu escutei aí, estava atento, né? Sim. E pela forma como o senhor está dizendo, bacana demais, tudo tranquilo. Meu único problema é atraso. A gente sabe que nas eleições da reitoria não teve atraso, não teve nada. Foi tudo, transcorreu da maneira como se devia, né? Como foi. Mas na eleição para o campus de João Pessoa, esqueci o nome do centro lá. CCBSA. CCBSA, acho que é isso, né? Não sei. Aí teve um atraso, teve no SEDUC também, teve até muita gente, isso eu digo porque muitos alunos de letras reclamaram, mas não chegou o link para mim não, mas cadê o link? Minha preocupação é essa, é a questão do atraso, sei lá, para lançar o sistema nos e-mails dos alunos. Aí eu queria saber se teria, como é que seria essa resolução desse problema. Batista, eu vou te explicar. Eu acho que eu já até disse aí, né? Mas talvez você não tenha visto, talvez mas eu disse. Nós tivemos um problema diferente lá no CCBSA, que era João Pessoa, que foi outra coisa, né? Não tem nada, não foi com e-mail. Nós tivemos problema com as eleições do CCT, CCBS,
CCSA, que foi num dia só, que eu falei que o órgão que toma conta de spam entendeu que a gente estava mandando spam, entendeu? E aí reduziu a nossa permissão de enviar os e-mails para 30 e-mails por minuto. E isso atrasou o tempo que a gente tinha calculado, certo? Porque a gente manda no dia anterior, sabe? Então, atrasou, mas não deixou de chegar. Só para lhe exemplificar, a gente tem todas as eleições que foram feitas nesse dia, elas tiveram um horário de 8 da manhã às 8 da noite. A CETIC estendeu até às 9, certo? Para fazer justamente a compensação. Mesmo porque todo mundo não vota na mesma hora, né? E quando foi às 11 horas e 49 minutos do dia da eleição, todos tinham recebido os seus e-mails. Nós confirmamos, todos. Então, só aí já sobrava praticamente 9 horas e um pouquinho de tempo para que todo mundo pudesse votar, sabe? Então, eu acho que isso não é um problema, embora aconteceu, nós deixamos claro para todo mundo, fizemos uma nota, está lá no portal, explicamos o que foi que aconteceu, para que todo mundo tivesse clareza do que estava acontecendo. E aí, nos precavendo de situações, nós fizemos um registro junto ao órgão que faz esse monitoramento, né? E avisamos que toda vez que a gente mandasse um fluxo grande no nosso próprio domínio, era porque eram eleições. Então, ele podia deixar passar sem problema, entendeu? É só por isso, viu, Batista? Mas isso não há como acontecer novamente, eu acredito, porque nós fizemos a comunicação, então, só ajustes, viu? Professor Carlos, eu só posso fazer mais uma pergunta em relação a... Só uma coisa que eu teria que me ausentar agora. Então, né, como falei no chat, agradeço a disponibilidade do professor Carlos e da professora Núbia, mas Paulo, infelizmente eu só teria uma que coisa. me ausentar agora. Mas confira logo com o Emily se a gente vai necessariamente deliberar agora sobre a plataforma, porque se for você saindo não vai ter quórum, né? Mas é porque eu realmente tenho porque horário marcado e já então vamos fazer o seguinte, a gente sai, né, Núbia, para eles deliberarem, fica mais fácil. Aí se vocês quiserem contatar, vocês nos avisam no WhatsApp. Meu número eu vou colocar aqui, tá? Se vocês quiserem, ó. Professor, não, professor. Professor, tá sendo gravado, não coloque o número no chat, não. Você envia... Não, o número é público mesmo, pode ter problema okay, não. Tá ok. O número todo mundo sabe, não pode se propagar sem problema, Tá viu? certo, então. Isso aí é besteira, pronto. Não, esse sim, número... a gente não vai conseguir deliberar agora porque vai ter que fazer a apresentação de outras propostas, tá certo? Então, a gente precisa fazer uma reunião só nossa para conseguir deliberar a questão da plataforma de eleição, ok? Tá certo. A minha preocupação era só com o quórum mesmo, porque Paulo saindo a gente já fica defasado com o quórum. Pronto. E eu vou ter que sair também. Mas se houver essa reunião, eu vejo. Vou pegar agora. Vejo possibilidade. Sim, professor, só última dúvida. Em relação à questão do tempo que a gente teria para dar um retorno para o senhor, qual seria o tempo ideal? De quantos dias? É porque, assim, se você tem data, o quanto antes... dia 26. Melhor. Quanto antes melhor, né, professor? Quanto antes melhor. Por quê? Porque aí eu vou... Porque não é o meu tempo só, sabe? É o teu. Sim. Porque se você, por exemplo, você diz para mim, vamos dizer que vocês se reúnam aí amanhã e digam, ó, Carlos, tá tudo certo, vamos fazer. Aí eu vou ter que pedir a minha equipe que gere a lista para poder enviar para você. Isso leva em torno de 2 dias, 3 dias, porque eles têm outras atividades, certo? Então, eu vou fazer essa lista, depois que a gente conferir essa lista, deixar essa lista toda ok para vocês, aí a gente faz o envio para vocês. Aí você vai ter que ter, como é todo mundo, você vai ter pelo menos 15 dias para poder dividir isso e ir atrás de ver se vocês conseguem validar, certo? E aí você vai dizer assim, Carlos, tá ok, ou então, Carlos, precisa alterar isso, precisa mexer nisso, e a gente vai fazendo as alterações que você pediu. Então, eu não sei se vocês viram lá no site, tem uma resolução, a 002/2021,
que a gente fez um calendário para os campos fora de sede, né? Que a gente chama campos do interior, imaginando que Campinas seja a capital, né? Mas que contempla João Pessoa também. Mas a gente dividiu em 2 blocos, para poder fazer os centros que estavam em sede, Campina Grande, e no outro dia, para não ficar tudo junto, os campos que eram fora de sede, Patos, Araruna, Monteiro, João Pessoa já tinha feito, Catolé do Rocha e Lagoa Seca, certo? Então, todos esses foram feitos no outro dia. E faltaram algumas, que é o que a gente está fazendo hoje, que é para algumas outras eleições que eles não quiseram fazer, não tinham candidatos na época, ninguém tinha se candidatado e ficou o cargo vago, e aí a gente foi fazendo. Mas todas as eleições estão sendo feitas e utilizadas. Inclusive, se vocês escolherem, quando a gente fizer a reunião, você vai ver, a gente vai mostrar a tela do Hélios, nós temos todas as eleições guardadas, sabe? Então, não é uma coisa que a gente vai chegar e, fez a eleição, limpa e joga fora. Não. Está tudo guardado. Está tudo guardado. Por quê? Porque se dúvidas surgirem para o futuro, nós temos como chegar lá e dizer assim, está aqui, faça o que for necessário para auditar. Mas eu acho que é muito mais prático, porque é bem mais rápido. A gente teve analisado aí o tempo de votação, e tudo se resolve muito mais rápido. Você vê as curvas, sabe? Você vê as curvas de quando o pessoal começa a votar. Por isso que eu disse a Batista aí que de manhã o pessoal não vota muito, não, Batista. O pessoal geralmente deixa para votar mais tarde. Aí a gente viu os gráficos que é bem pouquinho, então o impacto é pequenininho. Acho que o povo acorda com Batista. Mas a minha preocupação assim, é mais no sentido de que, porque, olha, para o povo tentar invalidar, para dizer, esse negócio está tudo errado, como é que um negócio começa de 8 horas e começou de 11? Isso existe demais. Isso, meu medo. Aí meu medo a gente conviveu com bastante coisa parecida com isso. Tá errado. Mas é natural, porque mexe com o desejo das pessoas, Batista. Nós somos seres humanos, né? Então é normal. Agora, o que você precisa sempre ter, e é uma coisa que a gente preza muito por isso, é o quê? É a documentação plausível para chegar e te dizer assim, senta aqui e faz as contas. Senta aqui, olha, vê, tá tudo certinho? Tá. Então, beleza. Aí, se você chegar e dizer assim, não, o DCE quer nomear ou contratar uma empresa para fazer uma auditoria na eleição. Certo? Aí, o que é que a gente faz? Foi o que a gente fez com uma das chapas para reitor. A gente, por conta da LGPD, a gente tira os dados sensíveis, certo? A gente tira os dados sensíveis, empacota o que tem e entrega para a empresa que vocês contratarem. E elas fazem o que quiser, todo tipo de auditoria, para apontar qualquer erro que quiser. E a gente ainda agradece, porque vai estar nos ajudando a melhorar. Esse processo e essa visão, ela é muito utilizada pelas grandes empresas de TI, né? Que são Google, Microsoft, Apple. Então, o que é que ele faz? Ele joga um software novo no mercado e ele diz, quem achar uma brecha aí, um problema, a gente faz uma premiação, né? A gente não pode fazer isso porque é instituição pública, mas a gente quer abrir mesmo para todo mundo olhar e ver e apontar onde é que está o erro para a gente corrigir. Porque se a gente corrige, a gente pode proporcionar para todos vocês a segurança e a tranquilidade de dizer assim, não, a gente está entregando aqui e está fazendo um processo que realmente a gente vai confiar e fazer. Você vê, na de reitores, a gente convocou o TRE para participar de todo o processo, né? De construção e de uso do sistema, né? Teve a comissão, nós colocamos 3 técnicos da instituição para fazerem parte da comissão eleitoral e graças a Deus que eles estavam lá, porque tivemos muitos problemas, mais de ordem pessoal do que de ordem técnica, sabe?
teve algumas pessoas que não entenderam como as coisas funcionavam e diziam coisas desconexas. Mas tudo bem, faz parte do nosso dia a dia. Viu? Sim. Então, gente, eu acho que se vocês não tiverem mais dúvidas, a gente pode encerrar a reunião. Agradecer a presença do professor. Professor, rapidamente, só uma pergunta rápida. O seu setor que é responsável pelo SUAP e tem alguma previsão para disponibilização para os estudantes ou não? Não é seu setor? Sim, somos. Estamos aí, era aquele trabalho, Emily, que eu estava dizendo, e Lucien, Batista e Antônio. Toda a equipe está focada em trazer todo o nosso conteúdo acadêmico e outras coisas para o SUAP. Isso vai acontecer, mas essa pandemia tem nos atrasado muito. O planejamento de migração, ele era para 2020, tanto que a gente foi pego aí de surpresa, porque como era 2020, a gente sabia que o plugin do Flash, que dá acesso ao sysadmin, foi descontinuado lá em 31/12/2020. Só que nós não tínhamos feito tudo. Tá entendendo? Por quê? Porque faltava gente, então o processo estava um pouco lento. E aí o que é que aconteceu? Ele morreu e a gente teve que fazer alguns ajustes. Tanto que hoje a gente usa um navegador diferente para poder acessar o sysadmin e o IRH. E os outros sistemas que usam Flex, acabou. Certo? Então a gente está migrando justamente por uma necessidade real de uso dos sistemas. Isso a gente estava prevendo para dezembro, mas acredito que a gente talvez não consiga fazer isso. Tem muita coisa e muitos pormenores a serem migrados, porque assim, às vezes a gente só pensa que é migrar um sistema, né, novo, mas eu tenho que trazer tudo que está no outro. Então, isso envolve histórico, disciplina que vocês pagaram, notas, matrículas, tem todo um processo que está sendo feito com a Prograde para poder a gente ir trazendo os dados devagarinho. Entendeu? Os meninos têm mais alguma coisa, gente, para perguntar ao professor Carlos e a Núbia? Não, eu mesmo só agradecer ao professor Carlos toda a exposição, todo o compartilhamento de conhecimento dele, vasto, nessa área de tecnologia da informação, coisa que é muito necessária, a educação hoje. Não só a educação, né? Direito, tudo a gente precisa hoje de tecnologia da informação. E a professora Núbia por toda a humanidade, todo o carinho, toda a disponibilidade, toda a dedicação às causas e apelos estudantis. Então, por mim, dá-se por encerrado. Pronto. Então, eu também agradeço a vocês. Muito obrigado. Obrigada também. Só agradecer. Fala, professor. Fala, professora. É só agradecer e me coloco à disposição de vocês, como sempre. Um abraço, um cheiro no coração de cada um. Muito obrigada. Tchau, tchau. Meu telefone está aí, se precisarem, pode passar um zap aí, viu? Que a gente está 24 horas no ar. Tchau, tchau. Obrigada, Carlos, por atender tão bem a esses meninos. E você não fez uma explicação, você deu uma aula muito importante para todos nós. Muito obrigado mesmo. Fizemos juntos, porque eu acho que só juntos é que a gente consegue fazer as coisas. Tirou minhas dúvidas de tudo. Tchau. Parabéns para todos. Até mais. Um cheiro no coração de cada um. Tudo de bom. Tchau.